Assim após mim: desce a casa do oleiro. Amém? Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que, estudando esta palavra, algo aqui me impactou. E me impactou muito. O processo que Deus permite a gente passar, primeiramente com o objetivo da gente ter novas experiências com Ele, mas sobretudo para que nós possamos chegar no patamar da sua vontade, porque a Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E muitas vezes nessa caminhada de fé, Deus nos faz passar por vários tipos de processos. E olha para cá, na maioria das vezes nós não entendemos isto, porque alguma coisa estranha está acontecendo conosco, porque de repente você é submetido a certas situações que você jamais enfrentou ou passou na sua vida. Muitas vezes você não entende os processos. Mas quando eu olho para esse capítulo 18 de Jeremias, ele que fora chamado ainda como criança, você vê no capítulo 1, quando Deus chama Jeremias, e eu disse: Senhor, mas eu não posso, porque eu sou uma criança. Aí Deus diz para ele: não diga que és uma criança, porque aonde eu te mandar ir, você irá, e aquilo que eu colocar na sua boca, tu vai falar ao meu povo Israel. Deus chamou ele na sua tenra idade. Todavia, ele tinha que ser aperfeiçoado ainda, para que fosse inteirado na vontade de Deus e compreendesse o valor da sua chamada. E Deus, então aqui, ele manda o profeta descer à casa do oleiro. Era mais um processo de aprendizado. Era mais um processo que ele jamais viu aquele negócio. Ele não tinha esta experiência. Mas agora era para oficializar a sua chamada e o levantar como profeta do Senhor. O que me chama a atenção aqui é que Deus fala com ele no primeiro versículo. Você vai ver a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, ou seja, a palavra era expressamente de Deus para ele. E não tinha esse negócio: será que eu vou descer lá? Será que o que me espera lá? Não, a palavra era decisiva: desce à casa do oleiro. No versículo 2 está escrito: levanta-te. Levantar aqui subentende que ele tinha que esboçar aqui uma atitude, uma reação imediata, porque tem gente que é tardio. Deus fala até ele se levantar, outro já foi na frente dele. A urgência da chamada e a necessidade premente do mundo hoje não dá para esperar. Mas primeiro, você lembra de um homem que queria seguir Jesus? E ele disse: Senhor, eu te seguirei, mas me deixa primeiro enterrar o meu pai, aí eu vou te seguir. Não é que o pai dele tinha acabado de morrer. Jesus não era insensato, e Jesus negou que ele fosse enterrar o pai. É que ele
o pai ainda estava vivo. Ele queria estar cuidando do pai. Aí quando o pai morresse, aí ele se decidia servir a Cristo, ou fazer a vontade. A necessidade, olha para cá, é urgente. Não dá para você ficar titubeando na fé, empurrando a chamada de Deus na sua vida com a barriga. Você tem que tomar uma decisão. E a palavra que veio para Jeremias aqui foi expressa de Deus para ele: desce a casa do oleiro. E eu sinto Deus falando comigo e com você e dizendo: desce, desce. Porque de repente você está querendo subir, mas ainda não desceu para aprender, ainda não desceu para que a sua vida seja moldada dentro da vontade do divino mestre. Precisa descer. Desce a casa do oleiro. Já já você vai entender o que significa, na verdade, descer. São processos que Deus nos submete a passar. E às vezes nós não estamos acostumados em descer. Ninguém gosta de descer. Muito embora há um adágio popular que para descer todos os santos ajudam, mas ninguém quer, porque tem um sentido de se humilhar, de se tornar pequeno. Esse é o sentido, descer. Mas Jesus está falando com você através desta palavra que o próprio Deus, o seu Pai, falou para Jeremias: desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. O que a gente fica assim pasmado é que quando ele desce lá na casa do oleiro, Deus não fala uma palavra sequer com ele. Você não vê o oleiro falando alguma coisa para Jeremias. Você não vê Deus lá na casa do oleiro falando sequer uma palavra com ele. Pastor, mas então o que Deus estava ensinando o profeta? Olha para cá. É por isso que no culto você precisa prestar atenção nos detalhes. Porque muitas vezes a resposta de Deus para você está numa pequena frase de um hino, numa pequena palavra que é proferida aqui de Deus para você. E se você ficar distraído, como muitos crentes na igreja, distraído, Deus fala com você e você não ouve nada, porque não está prestando atenção naquilo que Deus está falando. Você vai ver que lá na casa do oleiro, Deus não falou nada. Pastor, o que é que Deus fez? Só mostrou alguém trabalhando. Será que você precisa de mais evidências para a sua chamada, diante de tanta gente que está se movendo, fazendo alguma coisa, até fazendo de fraco essa atitude dos jovens aí, até bater uma bola lá? A Bíblia diz, Paulo escreveu e falou a respeito disso. Ele diz, olha, eu faço de fraco para ganhar os fracos, de tolo para ganhar os tolos, de como alguém que está sem lei para ganhar aqueles que estão sem lei, mas não estando eu sem lei ou debaixo da lei de Cristo, disse Paulo. Ele diz, ó, eu faço-me de tudo e de todos para ganhar ainda mais. O que você precisa ver? Quais são as evidências que Deus precisa te mostrar para você, meu irmão, minha irmã, se mover e fazer alguma coisa na obra de Deus? Tem gente que até para contribuir com dízimo e com oferta, você precisa começar a massagear o seu ego.
Jesus vai dar isso, Jesus vai dar aquilo. Senão ele não é dizimista. Mesmo que estivesse escrito que a bênção do dízimo não teria nenhuma, ia ser dizimista, mas não ia receber nada. Como é mandamento do Senhor, você tinha que trazer sem questionar. Mas hoje, você tem que destinar um tempo grande, que poderia ser usado por outras coisas. Às vezes eu fico pensando, falei, Senhor, que geração difícil é a nossa geração. Você tem que ficar motivando as pessoas para fazer alguma coisa para ti. Você precisa ficar motivando as pessoas, e às vezes em algumas situações, até coagindo elas. Irmão, traga, tem que pagar o aluguel, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ajudar as pessoas com as cestas básicas. Por favor, irmão, ajuda, traz para a igreja. Quais são as evidências que você precisa para se mover e consolidar a sua chamada? Só que é muito forte, porque Deus vem com uma mensagem expressa para Jeremias: levanta-te, ou seja, se coloque em prontidão. Levantar é se colocar em prontidão, e desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Só que quando o profeta chega lá, Deus não fala nada com ele. Deus só mostra. Deus só mostra. Há um adágio popular que diz que quem sabe ler um pingo é letra. Depois de uma vírgula, pode vir aquilo que você está esperando receber de Deus. Agora, se colocou um ponto final, é ponto final, meu irmão. Tá? Não queira colocar uma vírgula onde Deus colocou definitivamente um ponto final. Acabou. Tem gente insistindo aí no relacionamento. Deus já diz, basta, não adianta, você vai se machucar ainda mais, não crê nas histórias, sabe? E você está insistindo. Deus já colocou um ponto final, mas você está insistindo. Vai se machucar, vai ficar se desgastando aí a vida toda. Preste atenção aqui. Ele obedece prontamente. Ele obedece, pastor? Ele obedece. Versículo de número 3, está escrito assim: e desci à casa do oleiro. Ele desceu. Olha para cá. Você está pronto para descer? Que às vezes você está num pedestal de glória, ou do seu eu, que sempre fala mais alto, até do que as próprias palavras de Deus. Você está no pedestal e você não quer descer. E é só descendo que Deus vai te mostrar. É só descendo que Deus vai falar com você. Ele diz, desce lá, é porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Você não quer descer, você não quer se humilhar. Nós ouvimos aí essa semana que tem gente que até constrangida pela palavra de Deus, não quer pedir perdão para outra. Mas me ofendeu, foi ela que me ofendeu, ela que tem que vir a mim. Vai você, entendeu? Vai você, deixa ela na mão de Jeová, porque você fez a sua parte. Deixa ela na mão de Deus, faça você a sua. Irmão, isso aqui é sério demais. Eu estava estudando isso na tarde desse dia, fiquei a tarde toda estudando de manhã, e eu disse, meu Deus, isso aqui é muito sério. Porque ele desce, ele diz, e desci à casa do oleiro. Ele desceu, ele obedeceu a Deus. Até quando, irmão, você vai permanecer com essa dura serviço, coração pétreo, endurecido, e não quer se dobrar perante o Criador, perante o Senhor teu Deus? Se Ele está mandando ir, vai. Se Ele está mandando você passar por um processo, passe o processo, não queira fugir. Hoje tem muita gente que mudou da cidade,
quando não era para ter mudado. Tem muita gente que contraiu o relacionamento que não era para ter contraído, hoje está sofrendo. Tem muita gente que abriu mão da chamada por coisas banais dessa vida que não era para ter feito, agora está pagando um preço. Sabe por quê? Porque quando estava diante do processo que Deus preparou para ele ou para ela passar, ele diz: não, eu prefiro mudar de igreja do que me submeter aí. Eu mudo de igreja. Mudou de igreja quando não era para ter mudado, porque Deus colocou ele no lugar para passar por um processo de aprendizado. Ele foi covarde, fugiu. Ele estava no lugar do crescimento. Você lembra de Isaac? Até na terra dos inimigos. Mas ele disse: se Deus está comigo, mandou eu ficar aqui, eu vou ficar. E ele plantou, semeou naquela terra e colheu 100 por 1. Por quê? Qual era o segredo? A Bíblia dizia: porque Deus era com ele. Se Deus é com você, meu filho, passe os processos que você tem que passar. Olha para cá, pague o preço necessário. Pague o preço necessário. Jeremias desceu. Ele disse: eu desci. Vamos ver o que diz depois da vírgula. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Ó, aqui está o oleiro. Aqui está o oleiro, né? Aqui está a roda. Tem o barro aqui do lado. E ele está lá. Ele está no processo, fazendo o vaso ali. Aí de repente entra ali quem? Jeremias, o profeta. E ele fica ali. De vez em quando o oleiro dá uma olhada para ele. Ele dá uma olhada para o profeta, para Jeremias, mas não fala nada. Era para ele ficar atento, com olhos fitos naquilo que o oleiro estava fazendo. Você precisa estar atento naquilo que Deus quer que você faça, naquilo que Deus quer que você observe, porque é ali que está a tua vitória, é ali que reside a sua bênção. O oleiro está trabalhando e o profeta, eu não estou fugindo muito que o menino está sentado, aí você não vai me pegar aqui na câmera, você tem que levantar, filho. Ó, ele está ali observando o que o oleiro está fazendo com o vaso. E ele está olhando ali. O oleiro olha para ele, ele olha para o oleiro, mas ninguém fala nada. Ele não fala. Mas Deus começa a falar com ele interiormente. Olha para o processo. Está vendo ali? E o oleiro estava ali. Colocava a mão dentro daquele vaso, molhava ali a ponta dos dedos e passava na boca daquele vaso, tal e tal, e de repente a mão por fora, e o processo, e de repente de um barro torto ali, ele vai moldando aquele vaso. Só que não falou nada. Mas Deus não falou que vai lá, que eu te farei ouvir as minhas palavras. Mas ninguém falou nada. Você não encontra na Bíblia alguma coisa que o oleiro falou. Tem gente que às vezes, mas se Deus não usar um vaso hoje, se Deus não usar um vaso, e tem uns 10 gritos no meu ouvido: eis que eu estou contigo, meu servo. E se não der uma sapateada também, eu não acredito que Deus está naquela igreja. Se não tiver gritaria naquela igreja, em torno de mim, Deus não está falando. Irmão, pare com isso. Deus fala através da sua palavra. Até no silêncio, Deus fala conosco. Você lembra de uma cena? Quando trouxeram uma mulher em próprio ato, adulterando. E eles chegaram até Jesus com aquela mulher.
e com pedras na mão e diz: ó, apanhamos essa mulher no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus não falou nada, só inclinou na terra e começou a escrever. Eles olhavam para Jesus, Jesus escrevendo em silêncio. E eles repetindo a mesma coisa: ó, na lei nos mandou os profetas que as tais sejam apedrejadas. Tu não fala nada. Aí quando chegou a hora de Jesus falar, ele apenas levantou e disse: qual dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Inclinou novamente e continuou escrevendo. Ó, fugiram todos, desde o menor até o maior. Só ficou Jesus e aquela mulher. Ela entendeu que no silêncio de Jesus, ele estava trabalhando em seu favor. Ele olha para a mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: Senhor, ninguém. Olha aqui o montão de pedra, foram tudo embora. Ele diz: também eu não te condeno, vais e não peques mais. Pronto, é simples assim. Quando você está debaixo da ordem de Deus, quando você está dentro da vontade de Deus, as coisas acontecem assim, nos pequenos detalhes. Surge a sua vitória, alguém liga para você, seu nome já estava até excluído da sua agenda. De repente alguém: ó, eu preciso do seu trabalho, eu quero que você faça isso para mim, eu quero te abençoar. De repente você é surpreendido. Sabe o que é isso? É Deus que prepara estas coisas. De repente aquele encontro inesperado e satisfatório, você encontra alguém e diz: rapaz, eu quero te abençoar. Eu não sei, eu estou com um negócio aqui, porque enquanto eu não te abençoar, eu não vou ficar, sabe, eu estou inquieto. E ele te abençoa. Sabe o que é isso? É Deus mandando alguém te abençoar. Entenda, irmão, olha para os detalhes. O oleiro não falava nada, só fazia a sua obra ali, moldando vasos, né? Molhando ali a mão, a ponta dos dedos, passando ali na boca do vaso e tal, e preparando. Só que eu disse, você viu nas minhas primeiras palavras, que você precisa entender o processo. A Bíblia diz que diante desta cena surgiu o momento, e tem gente que equivocadamente diz: ó, quebra o vaso, Senhor. Deus, quebra o meu vaso. Irmão, Deus não quebra vaso de ninguém. E nem nessa oportunidade aqui, o oleiro quebrou o vaso. O oleiro não quebrou o vaso. Não é o vaso, tá? Não é o vaso. Aqui, a obra-prima aqui, não é o vaso. É o barro. A Bíblia diz como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. O oleiro não quebrou o vaso. É o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Tem gente que canta: Senhor, quebra o meu vaso. Irmão, você nem precisa, rapaz. Haverá algumas circunstâncias na vida aí que você será submetido. Você nem precisa pedir. Tem hora que a luta vem. O irmão falou aí que tem hora que menos espera, ela chega e nem bate continência, nem pede licença. Ela chega e vem, se instala. Você vê aqui nesse processo que a Bíblia não diz que foi o oleiro que quebrou o vaso, mas o vaso que se quebrou na mão do oleiro. O que eu entendo aqui, irmão, não é vaso, é o barro no formato de vaso. Sabe por quê?
o vaso quebrou na mão do oleiro? Porque ele não era vaso ainda. Ele não tinha passado por todos os processos. Por quê, pastor? Porque quando o vaso estava pronto, saía ali de cima das rodas, e o oleiro olhava e dizia: está pronto. Você pensa que acabou? Que nada. Agora que estava começando. Para onde ele ia? Para o forno. Para o forno. E aí que o bicho pegava, irmão. Aí ia ver se a argila, que é o barro condensado para fazer vasos maravilhosos, se a argila era boa, o barro era bom. Ele tinha que aguentar lá uma temperatura dentro do forno lá, olha, insuportável. Não podia trincar, senão já tirava do forno e jogava ali. Opa, esse barro não presta, não vamos trabalhar mais com essa argila, esse barro não presta. Então veja bem aqui, não é vaso, é barro no formato de vaso. Ainda não era vaso, estava em processo. Olha, irmão, o que isto significa? Significa que aquele vaso não estava pronto. Parece que está pronto, mas não está. Hoje tem gente que parece que está pronta para pregar, mas ainda não está. Não tem vida com Deus, vida exemplar, vida de obediência, de sacrifício, de renúncia, de jamais abrir mão da chamada. Parece que está pronto, mas não está. Se obedece a alguns preceitos do Senhor, é contra dízimo. Se termina o culto um pouquinho mais tarde, ele já sabe. Ou seja, parece que é vaso, mas ainda não é. Você olha, ou as pessoas olham, é vaso. Mas Deus disse, não, ainda não é. Tem que passar pelos processos. Tem que passar pelos processos. Então, não é o vaso, é o barro no formato de vaso. O que estava na mão do oleiro ainda era o barro no formato de vaso. Ele tinha que passar ainda no processo do fogo, para sair de lá sem nenhum tipo de trincadura. Ou você pensa que depois vai ter jeito de pegar um pelotinho de argila e colocar lá e não gruda mais. Depois do vaso seco, não adianta fazer uma emenda. Tem que quebrar tudo, fazer tudo de novo. Era isso que Deus estava fazendo Jeremias entender, que ele estava em um processo. E Deus traz para você esta palavra. Sabe qual é o problema? Hoje nós contamos com pessoas, e às vezes até chamamos algumas pessoas que ainda verdadeiramente não estão preparadas, não passaram pelo processo. Hoje eu louvo a Deus por algumas lutas que Deus me fez passar lá atrás, mas lutas imperiosas. Eu não estou dizendo uma lutinha, um ventinho, não. Estou falando de vendaval, de turbulência que eu passei. Às vezes no momento nem entendia o porquê. Digo, Senhor, o que está acontecendo? Deus disse, ó, silêncio. Psst, psst. Senhor, só ore e peça resistência e resiliência para mim, porque lá na frente você vai entender. E hoje eu entendo os processos de vida que eu passei. Sabe o que é isso? Isso é para me moldar, para ser um vaso nas mãos do oleiro, para ser um vaso na mão de Deus. Hoje eu entendo. Você lembra qual foi a mensagem que Deus falou para Ananias quando foi levar a palavra para Saulo, que estava cego? Ele relutou, ele disse, não, Senhor, lá não vou lá não, na rua chamada direita,
na casa de um certo Simão Curtidor. Não, eu não vou lá não, porque lá tem um homem. O senhor está esquecendo, Senhor? Esse homem tem autoridade, esse homem tem cartas dos magistrados, pode prender crente, levar presos para Jerusalém. Não vai, pode ir, eu já quebrei ele, eu já estou colocando ele no processo. Vai, mas por quê? Porque ele será para mim um vaso de honra, para levar o meu nome até os gentios da terra e aos reis. E eu vou mostrar para ele o quanto deves sofrer por causa do meu nome. Evangelho é sofrimento. Talvez você não está entendendo esse processo que você está passando. É Deus te moldando para você ficar inteirado dentro da sua vontade. Mas eu sempre digo aqui, com Deus há sempre um final feliz. Não saia da mão do oleiro. Não saia da mão do oleiro. Deus está te ensinando muitas coisas. O que eu acho interessante, eu estava falando até para a pastora Ruth. Não tem uma igreja aqui em Mongaguá que tem ensinado tanto as pessoas aqui. As pessoas vêm para cá, saem daqui pregadores. E pior de tudo, que uma boa parte são ingratas a Deus. E às vezes nem vêm voltar para agradecer. Mas o que a gente ensina, porque a gente usa a Bíblia, a gente ensina certo. Só não cresce no Ministério Hope quem não quer crescer. A gente prega, a gente ensina como pregar, a gente dá oportunidade, a gente faz tudo. E se você olhar para mim, você sabe quando começar a palavra e você sabe quando é para você parar. Já deu, você já falou o que tinha. Não vai esticar mais a corda, que você vai enfadar o povo. É só olhar para mim. Um pregador vem pregar, olhou para mim, ele já sabe a hora que eu tenho que parar. Eu sei a hora que o povo já vai falar de dízimo. Fale. Olhou para o pastor, o pastor já está falando, é a hora que eu tenho que parar. Aceite o processo. Irmão, isso aqui é tremendo. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, ele chega na casa do oleiro, o oleiro não diz uma palavra. Foi tudo através de atitudes. Ele olha, o oleiro está lá fazendo o vaso. Está lá. De repente, o vaso se quebra na mão do oleiro. Se quebra. Isso aqui é importante, porque a gente precisa entender que casa do oleiro é lugar de ouvir a voz de Deus. É lugar onde nós aprendemos a ser humildes. Terceiro, estamos no processo de moldagem. Deus está forjando o nosso caráter. Deus está moldando-nos dentro da sua agradável e perfeita vontade. Vamos entender também que o barro não questiona o oleiro. Está me amassando muito. Maneira aí essas mãos, tá? Está muito pesado essas mãos. Não. Tem hora que o vaso parece que entorta para lá. De repente, o problema não está na mão do oleiro. É a argila que não é boa. Irmão, eu me lembro que Paulo diz, ele diz, olha, pela carne eu sei que não habita nada de bom em mim. Eu sou um mísero pecador, Paulo diz. Eu sou um miserável. Ele chegou a dizer, pobre homem que sou. Eu sou um mísero. Porque eu sei que em mim não habita nada bom. É pensamentos ruins, é coisa negativista, nada bom. Mas em Cristo Jesus eu me comprazo. Em Cristo Jesus está a minha vitória. Paulo entendeu isso. Ele entendeu. Até nos momentos de fraqueza, ele foi falar com Deus, orou uma vez, Deus disse não. Segunda, Deus disse não. Terceira, não. Ele disse, o que está acontecendo? Eu só oro, só Deus. A resposta é não. Mas o não dele, de Deus, era sim para ele. Sabe por quê? Ele diz, Paulo, quando eu estou dizendo não, é porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas.
Paulo, entenda que o não meu é para o bem de você. É porque a minha graça te cobrirá. A minha graça, Paulo, lhe é suficiente. Oh, irmão, a graça de Deus estando na sua vida, fique certo disso. Passe pelos processos da vida, cantando o hino da vitória, porque Deus tem o melhor para você, se você aceitar os processos. Interessante, o vaso quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que quebrou na mão do oleiro. Olha para cá, Deus é perfeito, mas a obra-prima aqui, que não era boa. Deus é perfeito, perfeitamente justo. Deus não falha, Deus não erra, Deus é impecável. Deus nunca pecou, Jesus nunca pecou. A Bíblia diz que na sua boca não se achou engano. Ele nunca pecou. Se fez pecador e maldição por nós, mas Jesus nunca pecou. Agora preste atenção, o vaso aqui era de barro. O problema estava na obra-prima, tá? O problema estava aqui no barro. Olha para cá, Deus me manda te dizer que o problema está em nós. O problema está em nós. Por quê? Porque com o tempo você percebe que as pessoas, elas são como livros. Alguns te enganam pela capa, outros, você é surpreendido pelos seus conteúdos, pelo que está dentro lá. Você é surpreendido. E quantas vezes a gente é surpreendido pelas nossas próprias deficiências espirituais, a nossa debilidade, a nossa pecaminosidade. Nós falhamos. E sabe que quando a gente falha, você quer culpabilizar Deus. Eu gosto da postura de Jó, porque quando a mulher vem para ele acusar Deus da calamidade que ele estava passando, amaldiçoa seu Deus e morre, ó. Ou seja, seu imprestável. Deus não está olhando para você. Ele diz, não, o quê? Você está falando como qualquer doida. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ele diz, não, Deus permanece impecável. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, o que é isso? Jó entendeu o processo. Por isso que lá na frente, Jó 42:10, está escrito que Deus virou o cativeiro de Jó. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele entendeu o processo. Ele diz, não, Deus está amassando o barro. É Deus amassando o barro. Eu estou na mão do oleiro e ele está fazendo um vaso precioso à sua vista. Ele entendeu que era Deus amassando o barro, tá? E aí ele aguentou firme o processo. A Bíblia diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. O que o oleiro fez? Diz aqui, então, verso de número 4, e eu estou terminando, tornou a fazer dele outro vaso. O que ele fez? O vaso quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que quebrou na mão do oleiro, tá? O vaso quebrou na mão e o profeta está ali, ó, só olhando, só contemplando. Deus não falou nada. O oleiro não abriu a boca e nem o profeta perguntou, mas olhando. De repente, pum, o vaso desmonta na mão do oleiro. Não aguentou o processo, Júnior. Não aguentou o processo. Desmontou, quebrou. Diz que quebrou. Não está escrito aqui que ele pegou um pelotinho de barro. Opa, já estava quase pronto. Eu vou dar uma coladinha aqui com argila e tal. Não. Começou tudo de novo. O mesmo processo.
amassando barro ali, batendo e tá. Começou o mesmo processo. Isso significa dizer que não adianta você ficar se esperneando aí, questionando com Deus, que o processo vai demorar mais. Às vezes lá no interior tem uns irmãos que dizem: pastor, eu estou passando pelo funil de Jeová. Eu não sabia que tinha funil, eu sabia que tinha aqui o processo, mas funil. Ele dizia: eu estou passando pelo funil de Jeová. Aí eu dizia: cuidado, irmão, que o funil, a boca do funil em cima é larga, mas do outro lado, a pontinha. Então, se você ficar esperneando em cima, irmão, jamais você vai conseguir passar do outro lado. Fique quieto, meu irmão. Boca calada. Jesus, eu te louvo, eu te agradeço. Jesus, tá doendo, Senhor, tá doendo. Tu tá amassando barro, Jesus, tá doendo. Ai, Jesus, ai. Só faz isso, meu irmão. Ora a Deus, pede graça para Deus, mas fique tranquilo. Você está na mão do oleiro, você está na mão da pessoa certa. Se o vaso quebrar na mão de Deus, Ele refaz tudo de novo. O que é que Ele fez? Ele tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aí, qual foi a lição dada a Jeremias? Olha nos versos de número 5 e 6, aí Deus fala com ele. Você entendeu o processo, Jeremias? Aí está escrito: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia! Entenda o processo que você está passando. Entenda que foi Deus que permitiu você fazer isso, passar por isso, para forjar o seu caráter, para moldar o seu caráter. Mas fique tranquilo, se você não sair das mãos do oleiro, porque o negócio é você não pular fora do barco. Você não pode pular. Você lembra dos discípulos em alto mar? Se eles tivessem pulado fora do barco, teriam morrido afogados. Mas eles aguentaram firme a tempestade. Não pularam. Não pule fora do barco. Aguente firme o processo. Porque Deus está permitindo você passar por tudo isso para te dar novas experiências com Ele, para te levantar como profeta nesta geração do tempo final. Deus está permitindo você passar esses processos aí. São esquisitos, dói. Eu sei que dói, irmão. Eu sei que dói. Porque tem até hoje, com tantas experiências que a gente tem com Deus. Mas quando Deus permite a gente passar por alguns processos, irmão, a gente chora, a gente grita. Às vezes a gente quer questionar com Deus, mas eu já descobri uma coisa, que quando a gente está num processo, a melhor coisa a fazer é orar e não perguntar para Deus por quê. Porque quando você pergunta por quê, é porque você não está entendendo o processo. Fica em pé. Aqui nós vemos um processo de restauração. Olha para cá. Deus quer restaurar a vida de alguém. Pastor, por essa palavra que o senhor acabou de pregar, fulana de tal tinha que estar aqui. Não, não tinha. Você tinha que estar aqui. Porque quando você consegue entender o processo, você conseguirá entender as demais pessoas. Você vai entender que todas elas são vasos frágeis, fracos.
O tesouro é colocado, diz a Bíblia, mas o vaso é de barro. E muitas vezes o vaso quebra. O vaso fica empoeirado. Muitas vezes, irmãos, nesse processo, o vaso fica mofo. O vaso trinca. O vaso trinca. Tem muitos vasos trincados por aí. Aí todo o conteúdo que você coloca, se vai. Mas uma coisa eu entendo, que se precisar Deus refazer vasos novos, Ele refaz. E Ele não pede licença para ninguém, tá? Não fique perguntando, mas por que, hein? Por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu? Não pergunte por quê. Você está no processo. Deus quer fazer de você um vaso novo. Nós vamos orar. Sai do teu lugar, você que quer entender o processo. Talvez você está inserido ou inserida nesta palavra. Pastor, eu não estou aguentando mais. Lá em casa parece que está um inferno. Quando o telefone toca, minhas pernas tremem. Já é ele, já é ela. E eu não tenho mais paz. Entenda o processo. Tudo isso um dia vai acabar. Tudo isso um dia vai passar. Entenda que você é barro na mão do oleiro. Abra bem os seus ouvidos nesse período de prova. Abra bem os seus ouvidos. Esteja mais preparado, pronto para ouvir do que falar. Seja mais pronto. Preste atenção. Abre os teus olhos. Preste atenção nos detalhes. Olha para os detalhes. O profeta lá não ouviu uma palavra sequer do oleiro. Também ele não perguntou uma sequer coisa. Não perguntou nada. Mas ele entendeu. Ele ficou observando. Chegou o ponto que o vaso quebrou. Ele falou, vai pegar esse barro, jogar fora e mandar trazer um outro. Não. Começou um novo processo. Até que o novo vaso estava pronto. Pastor, acabou? Não. Colocou no forno. E aqueceu ali 7 vezes mais o forno. Mas quando saiu de lá, irmão, aleluia. Quando saiu de lá, estava pronto. Deus me manda te dizer, quando você sair dessa luta, as pessoas não vão te conhecer. Quando você sair desse problema que você está, as pessoas não vão te conhecer. Tamanho é o que Deus vai fazer na sua vida. Sai do teu lugar então e venha. Nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus aqui. Pode sair do teu lugar e vem aqui à frente.